Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Atualidades Pampa desta terça-feira, 31 de dezembro, último dia do ano de 2024. Muitas coisas estão acontecendo, sabe lá se elas terão continuidade ou não no ano que daqui a pouco vai chegar. Vamos conferir alguns dos assuntos dessa noite, porque através da Pampa nós vamos chegando a partir de agora aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Estamos transmitindo para todo mundo por meio dos nossos canais digitais. Eu estou me referindo ao YouTube da Atualidades Pampa, ao aplicativo da TV Pampa, mas também me refiro ao site tvpampa.com.br. Tiago. 2024, o ano em que o dólar bateu o recorde e tirou o Google do ar. Será que Elon Musk também é o fundador do Bitcoin? Um ano para os gaúchos esquecerem. Isenção do imposto de renda até R$5 mil pode atingir até 28 milhões de pessoas. Decisões judiciais na saúde em 2024 e as perspectivas para 2025. Cenários e perspectivas econômicas para o ano que está nascendo. Aumentam as vítimas de queimaduras por água-viva no litoral gaúcho. Festa da virada do ano, exemplo que vem de João Pessoa. Muito bem, não sabemos onde exatamente as pessoas vão passar. Por que João Pessoa é maravilhosa? É maravilhosa, mas há uma consciência da população, principalmente do governo do estado, né, de levar a mensagem de que podemos comemorar uma virada de ano, podemos fazer as nossas festas, mas com fogos de artifício silenciosos. O visual é lindo, é incrível, só que o barulho é imperceptível, não vai incomodar autistas, idosos, enfermos, bebês e os animais. Então, é altamente civilizado, é um ato de empatia, né, que a população de João Pessoa, através do seu governo, está trazendo para todo o Brasil. É um exemplo, um case também a ser seguido. Eu tenho muita expectativa que nessa virada do ano, daqui a pouquinho, nós possamos estar comemorando. E a grande comemoração é o abraço, é a vibração para se deixar um ano tão difícil como foi o ano de 2024 e pisarmos com o pé direito no novo ano de 2025, querendo muita paz, muita saúde, prosperidade, mas nós vamos também estar cuidando um dos outros. Temos que ter empatia e a nossa alegria não pode ser a tristeza de outras pessoas. Então, é um grande exemplo. Estou trazendo isso aqui e vou acompanhar, certamente, pelas emissoras de TV ou redes sociais, como vai ser essa grande comemoração em João Pessoa. E por lá não vão faltar muitas atrações, shows musicais, muita alegria, e é isso que conta. Não precisa ter barulho de fogos para que a festa seja um sucesso, Magda. Sem dúvida alguma. Eu quero continuar nessa linha, assim, mais ou menos, das coisas boas, para depois começar a falar na realidade deste nosso ano de 2024, que eu acho que, graças a Deus, está chegando ao seu final. Doutor Ruschel, isenção do imposto de renda até 5 mil pode atingir até 28 milhões de brasileiros. Isso, mas foi a promessa que ficou para o dia seguinte, dona Magda. Foi a promessa, eu gostaria, por isso que trouxe propositadamente no último dia do ano. Essa proposição era uma promessa de campanha do presidente, exatamente de campanha, né? Que era elevar a isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Ela foi incluída no pacote que foi apresentado em novembro, mas nós acompanhamos aí o que aconteceu com esse pacote. Ele foi muito mexido, foi para a Câmara, foi para o Senado, foi para os líderes, debateram e, na verdade, acabou atrasando esta matéria. Uhum. E a gente lamenta muito porque há um cálculo de simulação até dos auditores fiscais da Receita Federal que 28 milhões de pessoas seriam beneficiadas, né? É lógico, ele vai ser apresentado agora em 2025, vai vigorar em 2026, porém é um ano que exatamente uma população que é a que mais sofre, a que ganha, veja, a isenção seria até 5 mil reais. Daí também estava até acertada da onde sair o dinheiro, que é uma preocupação, não se pode, já que com a dificuldade de cumprir o arcabouço fiscal, era da onde sairia esse dinheiro, até isso estava acertado, que seria compensado daqueles que ganham mais de 50 mil reais mensais, numa ordem de 600 mil reais mês. Então haveria uma compensação, não geraria
um prejuízo novo para os cofres do governo. Então, a notícia, dando no último dia do ano, é que se espera que agora no 2025... Foi projeto que agora ele se configura em 2025 e nós possamos, em 2026, estar aplicando essa tabela, dona Magda. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Senão eu vou passar. Esse é um assunto... Seja bem-vinda. Muito obrigado, dona Magda. Muito obrigado. E o bigode, dona Magda? Oi? Ele bigodou. E o bigode, dona Magda? Mas eu não notei. Deixa eu ver. Eu achei que era... Tira o cabeção da frente. Isso aí. Na TV? Eu achei que era uma sujeirinha de feijão. Não, é lindo. Tá igual o Charlie Chaplin, igual. Não é verdade. Tiago, O bigode está bem bonito. Se ficar assim... Tiago, eu estou fortemente impressionado. É o que eu E olha que vindo do Dr. Ruxo. Mas... Pode ser qualquer coisa, até mesmo deboche. Dona Magda Ruxo e colegas, sobre a isenção do imposto de renda, ou, enfim, essa reavaliação da tabela, a gente veio ao longo desse ano todo, né, Ruxo e colegas, debatendo, claro, das mais diversas matizes e opiniões, interpretações, mas acho que é consenso que a tabela, que não é reajustada desde há muito tempo, essa tabela está defasada. Agora, a grande questão é sabermos se há espaço em caixa, né? O Dr. Ruxo fala de 28 milhões de pessoas, né? Olha o tanto de dinheiro que o governo vai abrir mão, se isso não vai acabar desembocando num aumento tarifário na outra ponta. Quer dizer, você concede aqui uma isenção, mas na outra ponta você às vezes acaba tomando até mais em impostos, que é o caso, por exemplo, do aumento do salário mínimo, que era o que foi dado quando o Lula assumiu. E eu dizia que você vai ter que ir ao mercado financeiro se endividar pagando juros maiores do que o benefício que você está entregando. Então, é uma boa notícia, sim, esse aumento da isenção do imposto de renda. Mas nessa eu sou meio São Tomé, viu, dona Magda? Eu quero ver para crer que o governo, na outra ponta, não vai castigar nos impostos, porque aí vai ser um toma lá da cá e quem sai perdendo sempre, e principalmente a classe média. Eu apoio, eu espero que tu estejas correto. Por favor, Guto. Pois, dona Magda, uma convicção dos governos Lula, o aumento ou o incentivo no aumento do consumo. É uma ótima notícia, eu esperava que ela já pudesse acontecer imediatamente, mas teremos que aguardar até o próximo ano de 2026. Mas, enfim, é uma convicção política deste governo, já foi assim nos outros governos do presidente Lula. E, Tiago, esse recurso, esse dinheiro que vai sobrar no bolso do trabalhador, que ganha até R$5.000 e que vai deixar de pagar o imposto de renda, ele vai aumentar o consumo, e aumentando o consumo automaticamente se aumenta a arrecadação. Porque ninguém vai guardar esse dinheiro debaixo do colchão. As pessoas vão comprar mais, vão consumir mais, vão gastar mais no mercadinho da esquina, que vai comprar do distribuidor, que vai comprar... O dinheiro vai girar. Vai girar na economia. Essa é a política do governo Lula. E foi assim no primeiro e no segundo governo. Portanto, é a aposta do governo. Veja bem, eu acredito que essa é a grande aposta também do governo para que a economia gire com mais força e que melhore a condição de vida do brasileiro. É isso que eu espero muito, dona Magda. E tu, mano, o que espera? Primeiro, boa noite a todos, que a gente tenha um 2025 mágico, a gente merece, né? Acho que todos nós merecemos justamente tudo isso. Feliz ano novo. Obrigado, querido, então, e principalmente para os nossos telespectadores. Só em relação a essa questão do imposto de renda, em primeiro lugar, vamos lembrar que há muito tempo não se atualiza essa tabela de isenção, né? Há mais de uma década. Então, isso a gente sabe que o poder de consumo do real ele vem diminuindo bastante, né? Que a gente sabe que o valor de R$1 há 10 anos atrás era completamente diferente de R$1, né? O que tu comprava 10 anos atrás. Então, essa atualização ela é importante, só que o problema é que era uma promessa de campanha do atual governo e vai ser, de certa forma, entregue com o orçamento de 2027, ou seja, né, com um próximo ciclo, independentemente de quem for o gestor do governo federal. Então, chega muito tarde e, ao mesmo tempo, é muita campanha, muita comunicação nesse sentido, mas, de fato, é o orçamento de 2027 que vai ser empregado, porque
porque a gente faz o cálculo do imposto de renda sempre no ano sequente em relação àquele ano que foi, aquele ano contábil, né? Então, tu tem que esperar o ano para fazer a declaração. O ano que vem a gente vai fazer a declaração deste ano que está acabando, em 2024. Então, se vai ser só para 2026, só em 2027 isso vai ter impacto no orçamento. Por favor, Vitorino. Eu queria falar sobre esse assunto, porque esse assunto é requentado e não dá para levar esse governo a sério, né? Promessa, 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 e aí falar que vai sobrar dinheiro na Bolsa do Trabalhador. Pô, o outro presidente malvadão zerou 11 tributos. Primeira coisa que esse cidadão, quando assumiu, fez foi trazer os tributos de volta. E aí, os preços jogaram lá para cima. Botou um diretor do IBGE que manipula bem a inflação, porque eu estou procurando supermercado que o IBGE faz pesquisa, não acho, né? E agora vem com esse papo de 5 mil para, quem sabe, esse ano, talvez 26, aí fica para 27, para outro governo. Sabe, o governo, por não ter o que dizer e não ter o que mostrar, ele fica criando esses factoides que tem muito mais intenção do que propriamente realização. É sério, o governo até pode fazer isso. Pode, vai fazer em 25 ou 26, pode até fazer, que vai valer em 27. O outro que governar que vai pagar essa conta. Mas vocês já viram que aumentou de imposto? Esse pacote de corte de custos aí, por exemplo, ele tem, na verdade, a criação de 2 novos tributos, 2 novos impostos, e ele cortou, sabe o quê? Salário mínimo. Estabeleceu um redutor para o salário mínimo. Estabeleceu um redutor para reajuste das aposentadorias. Aí vem falar que o governo quer dinheiro na mão. O governo não quer nada, o governo quer o povo miserável. Quanto mais miserável, mais dependente de programas sociais, melhor. Porque vem aquela história de, temos emprego, taxa de desemprego. Porra, taxa de desemprego de 6%? Aí eu fui bisbilhotar para ver como é que eles fazem. Tinha conversado com o professor Sérgio Becqueri, que é deputado estadual, meu colega na Assembleia. E algum tempo atrás ele me falou assim, como é que eles fazem o negócio? É assim, o sujeito vai lá atrás de emprego, no CAGED. Vai e depois não volta. Aí eles consideram o sujeito empregado. É essa a estatística. Agora criaram uma rúbrica que é os empregos domésticos não classificados. Essa bobagem está lá. Como é que eles pesquisam emprego domésticos não classificados ou atividade extracurricular, atividade por fora, como a gente chama? O sujeito, e tem muito disso, né? Principalmente as atividades primárias, para não perder o Bolsa Família. Então, assim, sabe, o governo vive de factoides, de mentiras, a gente está vendo aí a coisa desandar, os índices inflacionários, por mais manipulados que sejam, já não enganam mais ninguém, todo mundo está vendo. Não sei quem vai falar aqui daqui a pouco o Russo vai concluir. Do dólar e da picanha, o maior preço médio da picanha na história do Brasil. Então, gente, não dá para acreditar. Essa fábrica de factoides que o governo patrocina lá em Brasília, não dá para levar a sério. Eu não levo a sério. Muito bem, doutor Russo, você quer concluir? Bem, não, faltou a gente comemorar, né? Comemorar, ver os supermercados cheios, ver o consumo, ver as lojas lotadas, todo o comércio agradecendo exatamente o momento econômico que nós vimos e temos que comemorar, realmente não pode ser diferente. Tenho que esclarecer para o meu querido amigo Tiago, porque foi uma pergunta dele que eu fiquei devendo. A perda de arrecadação é 235 bilhões. Isso, ano, exatamente. 235 foi o número que tu me pediu. Já a origem do dinheiro, sim, essa eu tinha esclarecido na minha primeira manifestação. Isso é 8% do orçamento, é 3 trilhões e 300 bilhões? Não saberia te dizer, eu peguei esse número porque exatamente eu sabia que era um número importante, eu só na minha primeira manifestação esqueci de esclarecer, 235 bilhões é a perda. A origem do dinheiro, sim, eu dei, essa seria compensado. Tira aqui, mas precisa da origem, então sairia daqueles que não são tributados, aumentaria a receita para aqueles que ganham 50 mil reais por mês. Então, essa é a questão. Em relação ao salário mínimo, que não foi a minha matéria de hoje, mas foi a minha matéria da semana próxima passada, eu didaticamente tentei explicar, talvez não tenha sido compreendido, a gente explica de novo, tá? Ainda existe o ganho real, sim.
é que o ganho real antes estava limitado ao valor do PIB, mas agora ele está com um teto de 2,5%. Ao contrário do governo citado, do governo anterior, que não deu nenhum reajuste acima da inflação. Esse continua dando o reajuste acima da inflação, mas ele está limitado até 2,5% se o PIB for maior que isso. Obrigado, Ana Magda. Ok. Dineia, queremos ouvir o teu assunto, por favor. Pois bem, Dona Magda, o meu assunto Todo é bem... mundo na rua me chama de Dona Magda, sabia? Até as crianças. Eu não. Mas é Todo Eu não. Respeito, Dona Magda. Esse final de semana eu estava na casa do Zafari. Eu não. E aí passou um rapaz. Eles chamam. Aí ele disse assim, Dona Magda, oi, a minha filha, ela pode aí tirar uma foto com a senhora? Pode, claro. Meu nome não é Dona Magda. Eu não chamo. Se fosse Dona Caram, era legal, mas não é, né? É Magda Beatriz. Mas, Dona Magda, Ai. a senhora impõe muito respeito. É verdade. Já tô ficando com medo da minha própria pessoa. Imagina se o cara chega, oi Magda, não sei o quê. Como assim Magda, meu? Dona Magda, o que tá pensando? Não, desculpa aí. Vai saber. Não, e o problema dessa história do Dona Magda, quando eu estou substituindo a Magda aqui no Dona programa, Vera. Dona Vera. eu passo a ser Dona Vera. Eu deixo de ser a coleguinha, Verinha e tal, né? Aquela coisa mais carinhosa, afetuosa. E eles me chamam de Dona Magda, acho que é o local aqui. Dona Vera. Quem senta aqui é dona alguma coisa. É dona de alguma coisa. Vou só confessar que hoje, ao meio-dia, na Rua da Praia, um senhor, eu estava almoçando, um senhor que a vida inteira é relojoeiro. Sabe como é que ele me chamou? Não? Como? Hoje, dia Seu 31. Moisés. Sabe o que ele disse? O melhor do sul do planeta. Essa é maravilhosa. Eu juro! Não, mas Um abraço pro senhor. maravilhoso. O melhor do sul do Não, mas planeta. é melhor, Eles vão agora começar a te chamar assim. é melhor quando ele faz a... Não, aquela coisa assim. Ele fez o Globo ou não? Não, agora Ele ele fez o Tá, Super. vamos lá. Ah, isso o Thiago não conhece ainda, que agora tem coreografia. Conheço. Já conhece a Antes das coreografia? minhas férias já tava, já olha, tava a on. coreografia vai cair água aí. Eu tenho uma manchete hoje que é uma boa notícia. É uma boa notícia para o Brasil, é uma boa notícia para o setor da saúde. Eu trago, então, um pouco da retrospectiva do que foi a saúde no âmbito da judicialização em 2024 e as perspectivas para 2025. Então, em 2024, nós tivemos um número muito alto de judicializações na área da saúde por força do surgimento de muitos tratamentos inovadores para vários tipos de doença, incluindo diagnósticos feitos por inteligência artificial, estudos que avançaram nesse sentido, e foi desafiador tanto para os tribunais de justiça quanto para os tribunais superiores, como o STF, decidir em casos tão difíceis, tão delicados e tão sensíveis como casos que envolvem a área da saúde. Por exemplo, um grande avanço que nós tivemos em 2024 foi a aprovação do tratamento em seres humanos ou com seres humanos. Essa perspectiva da utilização de seres humanos no tratamento da área da saúde, ela abre muitas portas, não apenas para uma segurança maior nesse viés, nesse tratamento, como também para atrair empresas estrangeiras que muitas vezes não vinham para o Brasil por força da ausência de tecnologia e da ausência de regulamentação nos testes e nas pesquisas feitas com seres humanos. Uma outra grande notícia de 2024 foi o STF ter autorizado o tratamento pelo SUS de medicações que antes não eram autorizadas porque não estavam na lista, seja na lista da Anvisa, na lista dos tratamentos autorizados ou até mesmo da saúde complementar, né, suplementar, que é a saúde feita pelos planos de saúde. Em real, essa inovação, ela também fez um avanço muito grande porque ela trouxe empresas estrangeiras para o Brasil que se interessaram em trazer estes tratamentos para suprir
uma fatia do mercado que não tinha outra opção. Quais eram as regras, ou são as regras que estão em vigência para esses tratamentos? Não existir um tratamento alternativo, o tratamento ser eficaz e ter essa eficácia comprovada e ainda a pessoa não dispor de recursos, Magda Beatriz, para que possa sustentar, então, esse tratamento. Na minha percepção, foram grandes avanços. A área da saúde é sempre uma área que nos é muito cara, porque todos, em vários momentos da nossa vida e o tempo todo, lidamos com esses desafios. E ver que o Brasil está avançando na área da saúde, as perspectivas para 2025 são de um aumento do uso da inteligência artificial, tanto no tratamento, quanto no diagnóstico precoce, quanto no pós-diagnóstico. E isso faz com que nós alcancemos posições nunca antes imagináveis se não fosse o uso e a regulamentação da inteligência artificial para a saúde no Brasil. Falando em saúde, alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou passar para um problema de saúde também que o Moisés trouxe aqui da praia. Eu só quero alertar, porque para sede daqui a pouco, de Réveillon, cuidar com a torta, porque mais uma torta no sul do estado. Torta? Torta? O pessoal comeu a torta lá no sul do estado e tá todo mundo intoxicado. 80 pessoas acabaram intoxicadas. E teve aquela que era tá sendo desenrolado que morreram pessoas. 3 pessoas. Com arsênio no sul. E a gente vem avisando, né? Esse alerta aqui do Thiago, acho que a gente pode até dar uma ampliadinha antes de trazer o teu assunto, porque o dia quente, né? Embora tenha uma previsão de chuva lá pela madrugada e tal, mas todos os alimentos devem ser acondicionados, né, na geladeira. Então, as pessoas fazem, às vezes, aquela mesa linda, né, com a ceia, das maionese, né? E aí coloca os alimentos ali e a festa vai rolando. Vai rolando, as pessoas beliscando, né? Verdade. Os que bebem, os que não bebem, né, ficam comendo e tal. Mas, gente, as comidas, elas precisam ficar refrigeradas. Não tem como, principalmente quando houver a maionese, de preferência industrializada, nesse período do ano, né? É muito mais recomendado. Você sabe que a industrializada é que oferece menos risco. Não, pois mas é o que eu tô dizendo. É para usar só industrializada. A caseira que pode porque ela tem conservante, tem exatamente. E às vezes as pessoas vou botar a comida no carro, mas primeiro vou passar e pegar fica 1, 2 horas ali cozinhando no carro. Especificamente sobre isso, que é sobre o assunto que a Vera puxou, que é em Pelotas que aconteceu, né? É um estabelecimento conhecidíssimo, respeitadíssimo. O pessoal da saúde. Eu acho que é uma torta fria, né? O problema é uma torta fria. É que tem maionese. E aí houve inspeção lá da saúde, tudo. Não acharam nada errado. É uma zebra que deu, né? Pode ser exatamente isso. ovo que estava de A gente tem dito aqui, cuidado com o que você vai fácil fazer maionese sem ovos. Você pode fazer maionese com leite também. É muito boa também. Aliás, os ovos vão à geladeira, hein? O pessoal acha que não precisa botar ovo na geladeira. Tem que botar, ainda mais no verão. Por isso que tem aqueles negocinho de geladeira para botar ovo. É verdade. E a minha dica de saúde é eficiência energética. Tem que tomar cuidado. Claro. Se o cara ceia demais, ele tem que beber demais. Agora, se ele não come tanto, ele vai beber menos e vai ficar bem. Outra dica que eu queria... A controvérsia dessa tese aí. Não, eu achei que era água, uma coisa saudável. Aproveitando amanhã que nós quase pensamos em saúde, né? Eu queria deixar também aqui um alerta para os pais responsáveis, né, com crianças. Parei só um pouquinho, Vera, porque o teu único, melhor e verdadeiro amigo falou o tempo inteiro junto contigo para dizer uma coisa que é uma bobagem. Portanto, acabou. Eu estou dizendo para as pessoas tomarem cuidado com o que come no final do ano. E esse negócio de fazer a maionese, quando é um negócio para comer, tem que comer rápido, senão depois... Que é uma bobagem que ele está dizendo. Não, mas eu quero aproveitar que esse nosso programa, que é antes da virada do ano, né, as famílias estão se reunindo, e tem que ser um momento de confraternização e muita alegria. Então, não queremos, né, que ocorra alguma tristeza, né, para tirar o brilho dessa festa. Então, um alerta aos pais irresponsáveis, aquelas residências que têm piscina e que têm crianças à volta brincando, né, e todo mundo ali reunido, daqui a pouco um pai não está olhando, e é muito rápido, gente. Então, fiquem alerta, tenham as crianças por perto e cuidem as piscinas, porque há um levantamento de que um dos maiores índices de acidentes com mortes de crianças é justamente no contato com a água
com as piscinas, né? Sim, é então, normal. Por favor. vamos cuidar. Vera, Só um pouquinho antes, né? só pra deixar um recado que eu acho Tá que... hoje o Viamão lotado, né? Esse recado é um recado que vai na direção disso que a Vera falou. Nessa aglomeração de familiares, se está todo mundo cuidando do seu filho, ninguém está cuidando do seu filho. Então, muito cuidado com isso. Se você tiver que sair, deixe uma pessoa responsável. Porque todo mundo olhando, ninguém está olhando. É verdade, Em Gigi. relação à alimentação, rapidinho, Não, pode ser a gente fala também. muito em maionese, tá? Mas tem um outro grande perigo que as pessoas às vezes não se dão conta. Que é fatiar o limão e deixar ele fatiado. Também corre risco de gerar salmonela. O limão tem que cortar e espremer na hora, não pode deixar exposto. Não sabia disso. Eu não sabia disso. Caipirinha pode ir pro vinagre. Além de aumentar a acidez, né, mano? Exatamente. Aumenta a acidez, tira o gosto do limão. Fica Porque muito ácido. azeda, né? Fica gosto Sem azeda. falar na queimadura que eu fiquei, que eu fui pro sol. Queimadura demorou Mas não vai, 3 vamos de meses. novo. Eu fui Pro para o sol. Foi pro sol? O que eu disse? Pro sol. Sol. Foi ácido, ficha com Para o sol. Vamos fazer o recorte. Não, gente, não, mas é importante, mano. Mas não haverá o sol da meia-noite, assim. Limão, dúvida. se respingar na pele, Uma amigo. queimadura nunca mais sai. Meses fica uma mancha preta. Mancha, é não verdade. pode fazer. Agora, a Diné falou de crianças. Hoje eu vi a notícia divulgada pelo Corpo de Bombeiros de que nós tivemos a primeira vítima no mar, mas já tivemos 3 vítimas em águas internas. O problema das águas internas é que não tem salva-vida, né? E as pessoas pensam, águas internas, o mar é perigoso, mas o rio... Não, gente. é mais perigoso. O rio tem corredeira, tem aquela corrente, Buraco, tem galhos ao fundo. É perigoso o rio também. Então a gente pede que tomem cuidado. E aquele velho ditado sempre, né? Não mistura álcool com o mar. Não dá certo. Verdade, é verdade. O cara pensa que é o Aquaman, vai sair na África. E, dona Magda, muito bom. ainda versando sobre o tema, num Pois dia não, tão por gentileza, especial doutor hoje. Wilson. Versemelô. Eu Versemelô. farei um Versemelô. dos aprendizados que tive e lamento é exatamente que os salva-vidas, aquavidas, ou seja, as vidas que eles salvam, São os guarda-vidas. guarda-vidas, Eles sempre vai ser salva-vida. eles também. não têm Tem poder. uma música que fala na casinha do salva-vida, pra mim. E a mãe d'água também não é. Não. Aquavidas, tu te puxou, né, cara? Não, aquavidas não, né, cara? Por favor. Por favor, cara. Eu vou persistir no tema. De que ano é a Aquavida, tesouro? Eu vou persistir no tema. Assim que a senhora me assegure a palavra. Uma das coisas, porque eu vou tentar falar sério, é um assunto sério, eles não podem falar sério. Eu sou muito querendo versar sobre matérias sérias aqui. Verse, portanto. Dona Magda, é que eles não têm poder de polícia. E, portanto, se a pessoa chegar embriagada e quiser entrar no mar, eles não podem evitar. Eles têm que chamar, eles têm que localizar um brigadiano, eles têm que localizar alguém de segurança e evitar. Não são necessariamente, não. É aberto, seguida é aberto cursos já. Não, em e uma outubro, coisa é uma novembro. coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não tem que tratar um bêbado que não quer sair do mar e deixar o outro se afogar. O bêbado que está desrespeitando ali tem que ser abrigado. E é impressionante porque eles nos falam, às vezes, tentam conter a impetuosidade. A pessoa chega, né, tomou todas, chega lá, quer entrar no mar e já se vê, se tenta conter aquela pessoa, mas o grau de individualidade lhe permite que ele entre naquele estado etílico para dentro do mar. E depois tem que ser salvo, lógico, por esses santos aí, são os que salvam as pessoas. Muito bem. Está concluído. Pô, eu acho que o câmera só continua pela rindo e eu acho que é de mentira, mim, viu? dona Maria. Eu estou extremamente sensibilizado. Eu estou extremamente magoado, eu acho. No ano novo, eu estou magoado. Eu vou iniciar o ano novo magoado. Personagem, Posso fazer uma Não, mas parei passava na TV na Estás época que ele era magoado. criança. No final do ano, tu não deixou tua mágoa aqui na casa? Não, Eu vou iniciar magoado. Isso que É que esse personagem Aquavida passava na TV quando o Ruschel era criança, em 1900 e... Não tinha TV. Essa época. Eu me lembro do Homem do Fundo do Mar. Eu me lembro Então, do é o Aquaplay Aquavida. Sapinho. Não, conheço um gente, não, isso, claro. Bom, Tenho certeza que o Moisés está aí Posso ou resignado. não posso te fazer uma pergunta Pois de não. foro íntimo? Olha. E dizem que o Guto é meu amigo, meu parceiro. Então lá vai. Ayrton Russo, Pois não. tu já te deu bem numa casinha de salva-vida, não?
Tá, uma casinha de salva-vida era o ouro, velho. Era o ouro. Só quem teve numa casinha de salva-vida. Mas essa é uma matéria que não circula na mesa, que não circula na mesa. Olha só, gente, vamos cambiar o tema, nós vamos pro sol e nós não vamos passar uma... Tem que terminar a lentilha ainda. Tem que terminar a lentilha, então vamos lá. Um aviso, já que falamos de saúde, gente... Guarda-vidas. Tivemos uma notícia maravilhosa do mar, porque o litoral gaúcho, nos últimos dias aí, tem revelado um mar cristalino, ondas maravilhosas, mas isso atraiu muito mais banhistas e isso refletiu num percentual gigantesco de queimaduras por água-viva. Então a gente traz um alerta a todos, porque aumentou, só para a gente ter uma noção do tamanho desse aumento, do dia 21 de dezembro até o dia 29 de dezembro, o aumento chegou a 229% em comparação ao mesmo período do ano passado. Só para ter uma ideia, nestes dias foram 4.863 ocorrências, segundo o Corpo de Bombeiros. Em 2023, nesse mesmo período, foram apenas 1.475 casos. E, para a gente ter uma ideia, os salva-vidas, os guarda-vidas, estão lá com vinagre à disposição. Então, fica aqui o nosso alerta. Não esfregue, né? Procure ajuda no salva-vidas, porque lá tem um pouco de vinagre. Se vocês forem se banhar longe de salva-vidas, leve para a praia um pouquinho de vinagre, porque pode acontecer com qualquer pessoa. E esse alerta é muito importante, principalmente para quem tem crianças, porque as crianças entram no mar, ficam ali, não notam e acabam se queimando. É fácil de identificar um água-viva. Tá fácil, dona Magda. Eu vou dizer por experiência própria, tá? É porque deu Não, por experiência própria. Como o mar tá muito verde, as águas vivas que estão no nosso litoral, principalmente aqui no litoral, mãe d'água, água viva. Que seja eu não posso falar, porque se eu digo que é mãe d'água, já disse que é do meu tempo. Agora é águas vivas, dona Maquia. Agora é águas vivas. Mas não importa. O que importa é que elas são mais escuras, elas não são transparentes. Elas são marrom, que é a cor do ano, inclusive. Né? E eu dei muita sorte, porque uma encostou em mim. Só que encostou a parte gelatinosa, sabe? E ela se queimou. Só que assim, as crianças não estão entrando no mar. Tem pouca gente entrando no mar em função disso. E essa incidência de mãe d'água, água-viva no litoral gaúcho, ela vem aumentando muito durante os últimos anos, né? Isso também já é impacto que a água não está mais tão fria, a água tá mais quente, então ela vem trazendo e elas acabam sobrevivendo mais aqui no nosso mar. Então tem que ter cuidado. Agora, eu tive muita sorte, porque a parte gelatinosa não queima. O que queima são os cabelinhos. Dá para vê-las, né? Então, tu consegue. Só que o que acontece? Diferentemente dos outros anos, as mães d'água que estão no nosso litoral são bem grandes, assim. Inclusive, teve uma criança que tirou uma ontem, quando a gente estava vindo para cá, justamente do litoral, antes de fazer o programa de ontem, tirou com uma redezinha, assim, uma água-viva gigante. Assim, tá perigoso. A Diné quer falar depois. Água limpa, né? Por isso que... Não, só uma observação que há alguns verões atrás, não me lembro se foi no verão passado, no outro verão. Eu sei o que você fez no verão passado. Uma criança acabou encostando, e ela desenvolveu uma reação alérgica muito forte. E aí a orientação é que se a criança, logo após esse contato, ou adulto também, começar com algum tipo de reação alérgica, né, dificuldade, começar a arranhar a garganta, dificuldade para respirar, começar a tossir, começar a coçar outras partes do corpo, reclamar disso, não pensem que a criança está exagerando. Levem imediatamente para um pronto-socorro, porque ela pode estar fazendo um quadro alérgico. Tem crianças que desenvolvem um quadro alérgico gravíssimo por conta desse contato.
fato e aí precisa ser medicada adequadamente. E isso aconteceu. Essa criança começou a desenvolver depois de ter encostado esse quadro alérgico, que não era o quadro só de ardência, e precisou de atendimento especializado. Eu tava um dia que a Água Viva chegou... Não brinca. A Água Viva chegou e picou o Vitorino e tava mamado a Água Viva aqui. Água Viva que morreu. Tá vendo? Eu acho que vocês vão pro sóia. Uma dica boa, olha só. Programa do ano. Uma dica boa tem duas coisas uma dica boa que o importantes, Moisés falou em relação ao vinagre. O vinagre é muito eficiente para quem não tem justamente essa intoxicação maior e não tem tolerância à toxina. Mas é bom comprar aqueles sprayzinhos. Sabe, spray de borrifador, Mas é assim, ó, o vinagre, porque aí tu consegue aplicar ele melhor na queimadura. É que o que eles dizem? A gente fala queimadura, mas não é queimadura, é uma reação alérgica. Exato. De uma toxina. Perfeito. Então, não se passa pomadinha de queimadura, não se lava com água limpa. Não. Não pode lavar com água limpa. Tu tem que passar o vinagre, porque tu tem que usar um antioxidante. É uma reação alérgica a uma toxina. Não é uma queimadura de alta temperatura, entendeu? A gente diz que E o borrifador é o melhor jeito de aplicar. é o melhor jeito, porque não passa por cima, né? É não abrasivo. As pessoas levam tanta coisa desnecessária pra praia, leva o borrifador de vinagre. O vinagre leva sal, leva... Queria me somar à campanha do borrifador. Não, e qualquer coisa, segundo E já é uma o Russo, desculpa pro cara fazer um churrasco na beira da praia. Tem que levar o vinagre pra salada, né? Mano, qualquer coisa, segundo o Russo, se tu não tiver, pede pro Aquavida. Aquavida. O Aquavida é o gato Félix, ele tem uma bolsa e vai tirando as coisas. Gato Félix, tu foi lá atrás, hein? Barbaridade. Tá demais isso. Olha o Ruxo. Já terminaram o lanchinho? As crianças estão demais, dona. As crianças estão demais hoje, dona Márcia. Já terminaram os lanchinhos, tudo? A consulta também, doutora? Tudo. Então tá. Ela é paramédica. Ela é paramédica. 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 Então, Gustavo Vitorino, tu tá tão alçado Não, hoje. Magda, vai o ano de 2024 é um Vai ano... causar cisânia. Pois é, não, é que o ano de 2024 é um ano para os gaúchos esquecerem. A tragédia que nos atingiu, ela foi, digamos assim, a cereja do bolo. Mas nós tivemos um ano muito difícil. É um ano em que o orçamento do Rio Grande do Sul começou com um déficit de 2 bilhões e 700 milhões e aí com a tragédia explodiu. Então, o governo do estado teve muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. Nós tivemos outros problemas, por exemplo, no início do ano nós tivemos uma estiagem que também comprometeu a nossa safra. Então, foi um ano complicado para os gaúchos. Um ano em que nós tivemos algumas coisas que estiveram fora de tempo. Eu quero deixar bem claro, eu acho que a Assembleia Legislativa poderia ter rendido mais, e agora eu vou falar sobre a minha casa, poderia ter rendido mais, mas aquele período em que a Assembleia Legislativa ficou sem água, sem energia elétrica, ficou praticamente 45 dias de portas fechadas, aquilo atrasou bastante muitos projetos, muita coisa, que o governo tinha interesse no momento de emergência, então foi feito um mutirão, audiências virtuais, e a gente trabalhou muito para aprovar, mas todos sabem, não é a mesma coisa de que presencial, você discutir, debater matérias importantes. Em relação ao executivo, bom, eu já disse para o governador Eduardo Leite, ele está precisando bater um tamborzinho, porque no primeiro mandato dele foi Covid-19. Agora no segundo mandato, primeiro uma seca, depois, governador, tem alguma coisa errada, tem alguma conta lá em cima que tem que acertar, porque é muito azar. E em relação ao judiciário, talvez seja o único que eu possa aplaudir, porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul recebeu o prêmio de melhor judiciário do Brasil. Muito bom. Então eu noticiei aqui, foi um prêmio, o prêmio Ouro de melhor tribunal regional foi o nosso. Então, em relação ao judiciário, a gente fica extremamente feliz, cumprimenta os membros do judiciário, mas em relação ao executivo e ao legislativo, realmente foi um ano muito difícil. E isso se refletiu também para a população. Nós ainda estamos longe de superar as dificuldades da enchente. Nós estamos nos preparando para um ano que vai ter estiagem. Os meteorologistas já estão prevendo aí para esse ano pelo menos uma estiagem forte para o mês de abril. Então, 2024 foi um ano que, sim, os gaúchos certamente vão gostar de esquecer. Vai ficar na nossa memória, infelizmente, somente o que de muito ruim nos aconteceu. Guto, por favor.
Não, eu me somo ao Vitorino dizendo que foi um ano das desgraças para o nosso Rio Grande do Sul, a pior delas as cheias, as enchentes que destruíram o nosso estado, a economia do nosso estado, as vidas que não se recuperam, daquelas pessoas daquelas famílias que acabaram perdendo seus entes queridos, as cidades que foram destruídas, mas nós mostramos muita resiliência, nós gaúchos, com muita força, que é a nossa marca, essa força, essa coragem, né? E que nós vamos superar isso com certeza. 2025 é um ano de reconstrução para nós todos. Mas o Vitorino falou do judiciário e aí eu quero lembrar aqui um assunto que, se não me engano, foi tu mesmo que trouxeste, Vitorino, do Vale Ceia de R$10 mil, ou a Ari Clento. No Mato Grosso. Aí se descobriu, primeiro, que a desembargadora, o juiz, enfim, que autorizou esse Vale Ceia, ela recebe por mês 4 vezes acima do teto. Ela recebe mensalmente em torno de R$140 mil. E agora há pouco saiu uma decisão do TJ lá do Mato Grosso mandando os juízes devolverem o Vale Ceia de R$10 mil. Então, já que falou na justiça, me lembrei desse caso, porque é um caso que a gente debateu bastante aqui, como mais um vergonhoso caso no Brasil de abuso em relação ao dinheiro público. Mano. Sim, essa questão de estiagem, Vitorino, é um negócio impressionante, né? Porque olha a quantidade de água que teve, o volume de água que a gente teve em 2024 e a gente corre risco de ter seca para produzir alimento em 2025 no Rio Grande do Sul. Para a gente ver como a situação ela é complexa muitas vezes. E o Sindicato de Máquinas Agrícolas, eu sei porque a gente ajudou a construir esse projeto, ele fez um projeto com ordem, com justificativa, com capacidade econômica, que era justamente para incentivar a irrigação no Rio Grande do Sul com o seguinte aspecto, com o seguinte raciocínio, Vitorino. Hoje, para te irrigar 1 hectare, é praticamente o mesmo valor de tu comprar 1 hectare de terra. Então, se tu chegar pro agricultor, ele vai dizer, se ele tiver dinheiro, ele vai, pô, eu vou ganhar muito mais patrimônio e vou manter a minha produtividade, porque a irrigação dobra a produtividade comprando 1 hectare. Mas para o Estado não faz diferença nenhuma se é o CNPJ A ou o CNJB que está produzindo em terras produtivas, digamos assim. Então, esse projeto era um projeto para que todo o ICM incremental, ou todo o tributo incremental que gerasse através dessa superávit de produção pela irrigação, ele tivesse um incentivo fiscal para quê? Para estimular que as pessoas investissem em irrigação. Então, isso, em termos de política de Estado, no meu modo de ver, é fundamental que a gente faça o fundopem da irrigação, que é como se fosse, eu produzo 100 hectares de terra aqui e produzo tantos sacos por terra. Fazendo o investimento em irrigação, eu vou dobrar a minha produção e, em cima desse incremento, eu vou criar justamente incentivo para estimular a aquisição de pivôs. Isso é fundamental. Temos não é de agora. A irrigação sempre foi um problema, não é só do Rio Grande do Sul. O Norte e o Nordeste, particularmente o Nordeste brasileiro, tem seríssimos problemas de irrigação. Agora, a tecnologia já avançou tanto e a minha pergunta é por que a tecnologia não chega aqui? O Tiago quer entrar nessa conversa também. E o Moisés também, já passou. Não, apenas sobre a manchete do Vitorino, né? Também me solidarizar, porque foi um ano muito difícil, a gente que é agente público, né? Nesse caso, eu como vereador aqui em Porto Alegre. O vereador ficou debaixo d'água. Ficou mais de 1 metro de água. Até hoje o primeiro andar não voltou a funcionar, bem dizer, né? Havia um restaurante ali que não pôde mais abrir, está meio sem previsão. A gente ficou sem ar-condicionado até... E a gente, ar-condicionado em Porto Alegre não se trabalha sem ar-condicionado, essa que é a grande verdade. Algumas das coisas que, isso sem falar nas pessoas que perderam, então também externar, especialmente para o morador de Porto Alegre atingido, mas claro, para todos no estado do Rio Grande do Sul, essa solidariedade que realmente foi um ano, começando lá em janeiro, né? Porto Alegre ficou sem luz diversos dias, por causa de temporal e depois toda essa enchente. E sobre o que o Guto mencionou, viu, Guto? O Bolsa Ceia lá, ele foi pago para todo mundo, não só para... Sim.
Os juízes vão ter que devolver na bucha e os funcionários quando der. O Moisés também quer entrar nessa conversa. Não, é só porque o Vitorino falou sobre irrigação e a tecnologia de não chegar aqui. Eu acompanho a fala, a luta do Aode Cunha, quando fala sobre educação e falta de irrigação, que seriam, mano, importantíssimos para o Rio Grande do Sul, dar um boom de desenvolvimento. E aí, eu só quero fazer a observação, às vezes não é a falta de tecnologia, Vitorino, às vezes é, na verdade, os problemas de licenciamento e o imbróglio que virou a questão ambiental para aqueles que querem desenvolver os microaçudes, as técnicas modernas que hoje existem na questão que poderiam ser utilizadas no Rio Grande do Sul e, infelizmente, a gente não consegue vencer algumas burocracias. Eu não sei agora como é, mas na época do governo Sartori, Moisés, eu era bem na época que eu estava no Badesul e a gente fez muito projeto de irrigação para desenvolvimento do estado e foi criado um mecanismo interessante que era um fast track para licenciamento ambiental, para irrigação, para módulos e unidades até 100 hectares. Ou seja, então ficava mais fácil de até 100 hectares, tu criava ali um crivo mais rápido, mais dinâmico, então tu poderia fazer por módulos nesse sentido. Hoje eu não sei como funciona isso, mas já tinha todo um trabalho nesse sentido, porque tem razão, é um gargalo hoje e licenciar por módulos facilitou muito o processo e na época a gente conseguiu financiar vários pivôs aí para o desenvolvimento do agro. Muito bem. Vamos aos... Eu acho que antes do Guto falar sobre os cenários e perspectivas econômicas para 2025, eu acho que o Thiago tem que falar sobre o dólar, né? O que tu acha, Thiago? Eu acho... Traz a tua manchete primeiro, por favor. Pois olha, dona Magda, o ano de 2024, que daqui a algumas poucas horas vai se encerrar, ele marcou o ano em que o dólar bateu o recorde nominal no Brasil. O que é o recorde nominal? É o valor que a gente vê ali mesmo na cotação. R$ 6,27 durante o mês de dezembro. Não é o recorde em valores absolutos, porque se a gente calcular a inflação, uma vez fora aí de 22 anos atrás, né? O dólar em 2002... ali na época da primeira eleição de Lula, chegaria em dinheiro de hoje a quase R$ 9,00. Portanto, o recorde é nominal, que não deixa de ser um fato bastante notório, mas em valores absolutos ainda não foi. Mas por que o dólar bateu esse recorde? A gente trouxe aqui informações, cada um debateu a sua opinião, mas o dólar realmente disparou nesse fim de ano quando, após declarações do presidente da República, a não efetivação, agora já sim, nessa última semana do ano, mas até pouco antes do Natal, a não efetivação de medidas um pouco mais austeras e ainda assim um ajuste fiscal um tanto cambaleante. Há pouco falamos sobre a questão da isenção do imposto de renda, né? A informação aí de quase 300 bilhões de reais que o governo irá abrir mão em arrecadação. E essa disparada do dólar trouxe uma coisa muito curiosa, dona Mari. Pois não. O Google acabou tendo que retirar... Ó, eu falei Google, o celular falou comigo aqui. O Google retirou do ar... Tá no silencioso, né? Que não estão. Google retirou do ar uma ferramenta que exibe em tempo real a cotação do dólar. E o Google fez isso, e por isso a minha manchete foi que o dólar, a disparada do dólar chegou a tirar o Google do ar. O Google precisou tirar essa cotação em tempo real como uma autocensura, com medo. Essa medida foi tomada pela Google com medo após a Advocacia Geral da União solicitar informações ao Banco Central sobre uma possível propagação de fake news, de histeria e de que empresas estariam querendo boicotar o Brasil e trazer o terror e o pânico. Bom, o Google acabou tendo então que se precaver. Esse é o país que nós vivemos, né? Quando
o livre fluxo da informação hoje já não é bem assim, né? A gente, semanas atrás, falava do deputado Marcel Van Hatten, que teve um inquérito aberto contra si pelo que falou na tribuna, algo que é protegido, aliás, pela Constituição Federal, mas fato é que o Google acabou tirando essa informação para não deixar, como diz no popular, não deixar o seu na reta, porque o governo está tentando culpar todo mundo, menos a si mesmo, pela disparada da moeda americana, repito, que chegou a R$ 6,27. A revista Exame traz como previsão para 2025 que o dólar deverá ficar na faixa dos R$ 5,80 aproximadamente, e 2026 R$ 5,85, ano eleitoral. Talvez por isso os especialistas, ou enfim, quem falou para a revista Exame do centro do país, possa ter tido essa previsão. Então a minha manchete é isso, dona Magda, é um ano realmente para se esquecer nesse sentido. As barbeiragens, a gastança. Acabei de receber aqui que o ano está fechando, inclusive, com déficit fiscal público de R$ 1 trilhão. Então, veja, é muito dinheiro gasto, pouco resultado efetivo trazido, e o mercado não vai perder dinheiro, e por isso o Brasil hoje é um lugar arriscado. Eu trouxe, inclusive, durante o mês de dezembro, que até a África do Sul hoje é mais seguro do que o Brasil para investimentos. Por favor, doutor Russo. Dona Magda, a gente só vou versar sobre o tema do Tiago, porque tem uma informação... Ele é versador. Então, só vou transitar sobre o tema do meu querido. Transitar não, porque a mesa está cheia de coisa. É melhor tu falar sobre o assunto. Então, eu abordarei o tema do meu querido. Não, olha o vocabulário como é amplo. Estou fazendo o que posso, né? Ele faz palavra cruzada. Mas, Tiago, uma primeira observação, não quero cometer um equívoco, mas, na verdade, o Google foi intimado judicialmente para se manifestar, porque um dia de feriado, que não havia mercado, ele botou o dólar a 6,38 e deixou o dia inteiro. Foi um erro. Eu tinha trazido essa notícia. Trouxe. Mas o Tiago estava em merecidas férias. Ele não é obrigado a saber de tudo. No dia que o Trump ganhou a eleição, o Google deu essa barrigada e chegou o dólar a 6,20. Eu fiquei apavorado ao meio-dia. Depois ele recuou e tirou a ferramenta do ar. E o que me chamou a atenção de tudo isso, Tiago, foi que as ações do Google no Brasil subiram mesmo com essa barbeiragem do Google. Deixa eu recuperar, então. Ele saiu essa cotação e ele teria sido a chamada a explicar o porquê desta explicação. Aí não sei se ele, então, tomou a decisão de não fazer. Já, ademais, as questões do dólar a gente abordou bastante. Eu acho que o arcabouço fiscal era a meta, era a equiparação à inflação, que tinha um teto de 4,5, chegou a 4,71. Se a gente comemora que é só 0,21 acima da meta, né? E se a inflação não chegou a 5%, ainda é maravilhoso, mas nós temos que fazer dentro da nossa contabilidade aqui, que cada real custa milhões dentro dessa questão. Então, o dólar é a única questão, a nossa divergência, Tiago, porque nas demais questões a gente diverge da bancada aqui, exatamente que temos números extraordinários a favor, mas realmente o dólar ficou descontrolado em cima do não controle do arcabouço fiscal, que provocou esse desajuste, e isso está custando muito à nação, sim. Esse menino Guto quer falar também. Eu só vou encerrar. Sim, mas o... Não, mas eu queria seguir para juntar... Não, eu só vou falar quando encerrar. Ah, tá. Não, porque ele vai dar a manchete dele, depois vocês dois... Juntamos as... Juntam os Taca-lhe pau. Dona Magda, o que eu trago aqui é um estudo da Fundação Dom Cabral, através do economista-chefe, o professor Gilmar Mendes, que por acaso não é o ministro Gilmar Mendes, mas ele foi responsável por um estudo e que eu achei bem interessante. Ele é um estudo um pouco mais longo, eu vou fazer ele de forma mais... Em pílulas, por favor. Exatamente. De forma mais editada, para que a gente possa notar um pouco dos cenários e das perspectivas econômicas para 2025, não só no Brasil, mas também no mundo, né? O próprio professor e o estudo diz que a economia começa o ano em ritmo lento, impactada principalmente pelas altas taxas de juros adotadas pelos bancos centrais das principais economias do mundo, principalmente para controlar a inflação. E aqui no Brasil, obviamente,
O Brasil foi um país que cresceu acima da média mundial durante esse ano de 2024. O Brasil teve um PIB de 3,5%, mas desde a metade do ano já os economistas apontavam que o ano de 2025 o Brasil não teria o mesmo crescimento. Esse crescimento ia desacelerar e a projeção para o próximo ano, né, a projeção para o crescimento do PIB é de 2,4%. Bem, o Brasil, então, precisa, obviamente, para as perspectivas para o próximo ano, acelerar as reformas setoriais, que este ano elas não tomaram a velocidade que precisavam, principalmente aquelas que atraiam mais investimento, mesmo o Brasil tendo o ano inteiro uma balança comercial positiva, né? Não teve nenhum mês que a balança comercial foi negativa, e com a alta do dólar, agora então a balança comercial vai ser muito positiva, porque geralmente quando alguém perde, o outro ganha. E quando o dólar cresce muito, quem exporta ganha muito mais, né? Então o agronegócio, obviamente, não está nesse momento reclamando do dólar no Brasil, porque está ganhando muita grana. O Brasil também foi o segundo país que mais atraiu investimentos internacionais no mundo. Só perde para os Estados Unidos. Isso fez com que o Brasil também tivesse um cenário econômico interessante ao olhar do mundo todo. Agora, claro, o Brasil enfrenta um desafio de equilibrar suas contas públicas, suas contas fiscais, e avançar na implementação dessa reforma tributária que acabou de ser votada. Ela ainda tem tempo para ser colocada em prática, mas o Brasil precisa avançar nisso entre os diferentes setores da economia. Sabe que o crescimento mundial está programado para em torno de 3%, o PIB mundial 3% para o próximo ano. Tanto na média dos países, como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está programado para crescer 1,9% no próximo ano e na zona do euro 1,4%. Ainda assim, o Brasil tem uma projeção de crescimento maior do que a economia americana e também da zona do euro. A gente sabe que a zona do euro tem uma crise gigantesca, aliás, o mundo tem uma crise por conta das guerras, mas a Europa geralmente é a mais impactada porque a guerra é ali, né? Entre Rússia e Ucrânia, é o Oriente Médio, que acaba impactando ainda mais a Europa. Mas veja, o Brasil tem essa perspectiva de crescimento econômico interessante. O que precisa é o governo equilibrar as suas contas públicas e fazer as reformas que ainda não foram feitas para que os investimentos sejam cada vez mais atrativos no nosso país. O Vitorino quer se manifestar sobre o assunto. Antes do Thiago fechar, eu queria dizer o seguinte... Não, mas os dois vão mais ou menos, porque assim, os dois assuntos... Tem pano para manga. Tem pano para manga, entendeu? Então tu pode falar. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a retórica da esquerda, ela já cansou, ninguém mais acredita. Esses números que o próprio governo divulga e que são batidos de forma insistente pelos veículos pagos a peso de ouro, pelo dinheiro do consumidor, do cidadão brasileiro, esses números passam longe da realidade. Nós tivemos o recorde histórico de saída de dólares do país. Nunca um governo queimou 10 bilhões de dólares em menos de 15 dias para tentar conter a moeda americana. Isso é um negócio absurdo. Sabe? Foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. Mas o mundo... Sabe? O problema nunca é o governo, nunca é o PT, nunca é a esquerda. O problema é sempre os outros. E a gente está vendo que não é verdade. A moeda brasileira é a pior moeda de 2024. Todo mundo perdeu dinheiro com a moeda brasileira. Saída de dólar, claro que está saindo de dólar. O governo coloca títulos para venda para tentar fazer caixa e coloca a 13, 12,75, nem beliscou. 13, nem beliscou. O governo vai ter que apelar 14, 15 para tentar atrair algum recurso. Nossa economia vai mal. Nós estamos quebrados, dívida pública, os estados estão em situação difícil. O governo criou o tal de calabouço fiscal, que é uma vigarice, porque ele criou o arcabouço fiscal e logo depois pediu autorização para o STF para estourar o arcabouço fiscal. E o STF deu. Então nós vivemos a mentira. Vivemos a mentira na economia. Nossos papéis hoje não valem nada, não tem procura nenhuma, as pessoas estão buscando segurança e refúgio no dólar, estamos descapitalizados. Aí
Algum lá escreve, porque o Brasil vai não sei o quê. Pô, quem é que está escrevendo isso, está dizendo isso? Professor? Pô, como é que um cara desse não sai na rua? Como é que um cara desse não vê os balanços das empresas? Recorde histórico de falências, de pedido de recuperação judicial. Recorde histórico de pedido de seguro-desemprego. Recorde histórico de queda da moeda em apenas um ano. Mais de 22% caiu a moeda brasileira. Então, assim, aí vem aquele discurso de que não, tá aí bem que vamos crescer, porque não sei quem disse, não sei quem, não sei o quê. Pô, vamos cair na real, gente. Quebraram o Brasil em 2 anos, com uma gestão irresponsável. Estão vendendo hoje mentira. Mentira que é propalada pelo seu dinheiro, com o seu dinheiro, que paga impostos brutais. Nós vamos ter o maior imposto do mundo, 28, não sei que %, maior IVA do planeta. Aí, não, tá maravilhoso, as compras, supermercado cheio, shopping cheio. Sempre teve. Todo final do ano tá sempre cheio. Pode estar tudo quebrado, sempre tá cheio. É normal. Então, esse discurso, essa retórica não funciona mais. As pessoas estão vendo o que está acontecendo lá de fora. Mas em pleno emprego. Que emprego? Que emprego? As pessoas não conseguem ninguém para trabalhar por R$1.500, R$2.000. Não consegue. Por quê? Por causa dos programas sociais do governo. Ou seja, quem trabalha e paga imposto está mantendo alguém em casa ganhando sem fazer nada. Aí eu lembro da Margaret Thatcher, que dizia: cada libra que eu dou para quem não trabalha é uma libra que eu estou tirando de quem está trabalhando. Se o senhor acha que está tudo bem, parabéns. A sua visão econômica precisa mudar e muito. Tiago, pode concluir o teu assunto, para concluir de minha parte, dona Magda, Isso. Ontem o Banco Central, segunda-feira, foi a última sessão do ano, teve que vender mais, aí praticamente 1 bilhão, deixa eu ver o valor certinho aqui, 1.815 bilhões de dólares em leilão para baixar a moeda, que chegou a beliscar ontem, segunda-feira, R$ 6,24. O Banco Central já teve aí que leiloar cerca de 21 bilhões e meio de reais para tentar segurar o câmbio. E no dia de ontem, quando da última sessão, o Galípolo assinou o termo de posse, ele que é o indicado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir o Banco Central. Durante o tempo em que o Vitorino fazia algumas considerações, até conversando, contrapondo, ou comentando o que disse o Tiago, o Ruschel pediu para fazer uma consideração também, por favor. Exatamente. A gente tem que, porque senão o pessoal depois não dorme de noite, fica preocupado. Mas é a mesma turma do Brasil vai virar Venezuela, o Brasil, os empresários vão tudo embora. É a mesma turma dos profetas do Apocalipse, versão 2. Só pode ser, porque vejam, o governo que fez 113 intervenções do Banco Central é citado como modelo. Este governo fez a 9ª intervenção e está quebrado. Tentem achar lógica. Estou trazendo um dado estatístico. Pegue no seu Google ali, que você vai ver que... Fala em valores. Não briguem, afinal. Não, mas não é, Magda. Não dá pra trazer informação de novo. Eu sei que tu não te aguenta. Eu sei que tu não te aguenta. Tu tem que passar vergonha. Tu tem que passar vergonha. Não, passar vergonha não. Porque o senhor diz a turma do Apocalipse está vendo o que previu. Tu tá vestido. Em 2 anos o Brasil estaria quebrado. Tu tá vestido. Em 2 anos acabaria a democracia brasileira e o país estaria quebrado. Pois isso fechou em 2 anos e aconteceu. Eu juro que não discute contigo. Turma do Apocalipse. Turma do Apocalipse acertou. Quando assim que a senhora me devolver a palavra, dona Magda. Pode falar, Ruschel. Muito obrigado, dona Magda. Então, esclarecido que aquele que fez 113 intervenções é um modelo. O que fez 9 intervenções está quebrado. Totalmente falido, tá, pessoal? Vamos lá ainda. Brasil entrou entre as 10 economias do mundo. No governo modelo não estava em 11º, 12º. Agora estamos entre as 10 economias do mundo. O IVA, esse aprovado pela Câmara aqui, que a gente... Não, peraí. Isso foi aprovado pela Câmara. O IVA que foi aprovado pela Câmara, que a gente está fazendo na reforma que a gente tributária que a gente trouxe aqui, essa reforma tributária, ela foi aprovada e é isso que tem que dizer para vocês, porque as pessoas querem tirar o corpo fora. Não, tu não podes estar num partido, o teu partido aprovar essas medidas e só botar na conta do governo. Esse IVA que está votado em 28% foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não estamos no
num regime ditatorial, nós não estamos num regime de ditadura, onde um presidente pode aprovar o que quer, não. Foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado pelo Senado, com os votos desses partidos. É isso. Então nós podemos criticar, mas não podemos ficar fora como se nós fôssemos anjinhos. Nosso partido não fez nada, embora tenha votado a favor dos 29%. E estou tirando o Novo porque eu sei que o Novo foi contra isso, viu? Por favor, Vitorino. Não, eu não estou defendendo partido nenhum, estou defendendo o cidadão. O meu partido eu critiquei. Critico o meu partido por estar no governo Eduardo Leite e critico o meu partido por estar no governo federal. Critico. Agora, essa coisa de dizer que não é comigo, é com os outros, isso é a especialidade desse governo. Esse governo não assume que é incompetente, que tem um ministro medíocre. Eles não assumem. Aí diz, o Brasil, a economia, o Brasil foi para dentro. Você sabe como é que eles medem a economia? Pelo PIB. Sabe quem é que tem o PIB maravilhoso hoje do Brasil? O governo, que aumentou a carga tributária de forma brutal. Trouxe 11 tributos de volta que o outro malvadão tinha zerado. Mas o outro fez intervenção, o outro deixou um superávit primário de 56 bilhões. Esse, em 2 anos, já cavou um buraco de 130 bilhões. Temos que falar de números, de resultado, não é de teoria, de tese. A teoria funciona muito bem no caderno de economia, mas na prática, no supermercado, no preço do supermercado lotados, lá, o senhor que está assistindo, lotados, o senhor, por favor, olhe o preço e veja o que aconteceu. Compare os preços de 2022 e 2024 e aí me diga que governo que nós temos. E fala dos 100 bilhões do precatório que tu jogou pro governo seguinte que teve que pagar aqui para ter esses 51 milhões. Não jogou para o governo seguinte. Jogou. Aquilo foi negociado. Quem é que acha que os caras são bobos? Foi negociado. Tu acha que quem te ouve não, é bobo? senhor. Não entende nada. Aquilo foi Todo negociado. mundo entende de Poderia economia. ser pago a prazo. Poderia ser pago a prazo e não foi 100 bilhões, não, senhor. O senhor está faltando com a verdade. Não foi esse valor. Que não sei o quê. Vai continuar. Eles vão brigar até Como é? Até virada do ano. Vera Armando, vamos cambiar o tema? Pois eu quero trazer uma boa notícia. Quer dizer, uma boa notícia, na verdade, não é, mas é um ajuste necessário. Calma, mano. Para as pessoas que precisam viajar, que querem viajar e tem a Europa, né, como roteiro para 2025. Vai haver uma mudança na regra, principalmente para os países que não exigem passaporte. No caso do Brasil, né, nós podemos viajar por muitos países da Europa sem a necessidade do passaporte. Mas agora vai ser necessário um ajuste. O visto, obrigada. É necessário o visto, o passaporte, claro que é necessário, que é um documento de viagem. O visto não é necessário para os brasileiros que viajam para a Europa, para a grande maioria dos países. Mas agora nós vamos ter que fazer uma autorização online, o ETIAS, Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, né? Segundo as informações aqui, essa autorização vai ser válida por 3 anos até o vencimento do passaporte ou até o vencimento do passaporte. E a taxa para a solicitação será de 7 anos e o processamento deverá 7 anos, eu disse 7 euros, gente, isso me deixa bem louca. Pois é, por isso que eu quis botar uma pausa para viajar. Uma pausa, então, senão... 7 euros é o valor da taxa que nós vamos ter que pagar para irmos até a Europa e o processamento poderá levar até 96 horas. Segundo informações, essa medida visa aprimorar esse controle de fronteira e também estabelecer novas regras para os visitantes de curta duração. Então, o ETIAS será necessário para cidadãos de países isentos de visto, como é o caso do Brasil, e será vinculado digitalmente ao passaporte do viajante. Acho que não vai trazer muita incomodação, né? Não vai ser muito trabalhoso, não, para aqueles que desejam viajar. Desde que tem dinheiro. Em 2025, o dólar lá nas alturas, o euro também, então... Vamos falar de criptomoedas, Mano Change? Vamos, estou ansioso para falar de criptomoedas. Guardei essa notícia porque o Elon Musk foi um dos grandes colegas do programa aqui, Atualidades do ano inteiro. Acredito que se a gente tem que desejar feliz ano novo para 2 antagonistas aí do processo, eu desejo para o Elon Musk e alguns vão desejar para o Alexandre de Moraes. Mas eles foram personagens que fizeram parte do nosso dia a dia, digamos assim. E sempre tem na internet, a gente fala muito sobre isso, se comenta.
Quem era o Elon Musk antes da Tesla? O que ele fazia? Né? Ele era um cara discreto, não sabia da onde que vem os recursos dele, etc. E começou a se falar muito na internet sobre uma teoria de que o Elon Musk seria o Satoshi Nakamoto, que é nada mais, nada menos do que o cara que começou o Bitcoin, né? Para quem não sabe, Bitcoin é uma criptomoeda e que justamente ela tem o mesmo número de unidades e isso não muda, então não tem como tu emitir papel. Lá atrás ela não valia nada quando começou. Hoje, só para vocês terem uma ideia, um Bitcoin vale $100 mil. E a genialidade do Bitcoin, o grande pulo do gato para te ter segurança em ter uma criptomoeda, em ter uma moeda digital, é o blockchain, né? Que nada mais é do que tu ter vários lugares, várias sementes onde se tem a informação para criptografar todo esse processo, para ele ser muito seguro. E no mesmo milésimo de segundo, isso tem que ser validado constantemente. Então, é muito difícil, é praticamente impossível de se burlar. E o Satoshi Nakamoto, ele tem... hoje ele tem 115 bilhões de dólares em bitcoins. Ou seja, ele tem 1 milhão e 100 mil bitcoins. E ele nunca mexeu, aí é que tá. Né? Pô, um cara que nunca mexeu nesse dinheiro, que foi valorizando cada vez mais, é porque ele tinha lastro, ele tinha da onde tirar. E aí começam justamente as teorias de que o Elon Musk pode ser o Satoshi Nakamoto. Ele nega. Ele deu uma entrevista para o podcast do Lex Fridman dizendo que ele não é e que ele acredita que o Satoshi Nakamoto é o especialista em criptomoedas Nick Szabo. Mas vamos lá. No white paper do primeiro dia do Bitcoin, estava lá a lista de e-mails ligados ao Satoshi Nakamoto, tá? E o x@x.com estava nessa lista de e-mails. Essa, digamos assim, é a evidência número 1. Além disso, tá? Ele tem 439 bilhões de dólares, em patrimônio, e um quarto disso poderiam ser esses 115 bilhões. Ele é um dos cofundadores do PayPal, que também é o primeiro aplicativo, o primeiro penso para que as pessoas possam fazer compras descentralizadas na internet. E, além disso, o IP dele foi traqueado na época em relação ao Bitcoin e eles chegaram à conclusão que o Satoshi Nakamoto, na época que surgiu o Bitcoin, ele morava num vale da Califórnia, que era justamente onde morava o Elon Musk. Então tem aí 4 tendências lógicas em relação ao nosso querido Elon Musk, que agora vira secretário, mas ele pode ser ainda, além de tudo, o criador do Bitcoin. Dá para desconfiar? Eu acho que sim. Dá para acreditar? Só o tempo vai dizer. Mas eu, se fosse o Elon Musk e me perguntassem no podcast se eu era o Satoshi Nakamoto, eu provavelmente ia dizer que não era, porque eu ia querer continuar com essa lenda e principalmente fazer com que cada vez mais o Bitcoin valorize, porque existe toda uma mística, tem estátua do Satoshi Nakamoto no Japão e tudo, e cada vez mais, se a gente for pensar nos últimos 10 anos, o que rendeu o Bitcoin, quem investiu em Bitcoin hoje está com muita grana e está bem na foto. Não precisa toda essa grana, Vera Armando, para a sugestão que tu vais dar agora. Claro que não. Bom, agora a gente tem a virada do ano, né? Já estou com o meu look aqui super branquinho. Eu gosto de entrar o ano com a cor branca, não importa quais sejam as cores do ano, mas eu sempre primo pelo branco, um dourado, um prata. Eu quero trazer essa dica para você, né? Amanhã, né, dia 1º, claro, a Rabush vai estar fechada, assim como o comércio aqui na capital, mas já no dia 2, tudo preparado para receber você. E para ver a moda, a tendência para esse verão, tem muita gente que ainda não foi para praia, as pessoas gostam de renovar o guarda-roupa. Tem gente que foi e não voltou mais. Mas vamos conseguir. Mas tem gente que ainda não foi e vai. Então, para estes que ainda não foram e devem ir, a minha dica é para você dar uma chegadinha ali na Rabush, renovar o seu figurino e olha só, não esqueça que tem que levar manga compridinha também, viu? Verdade. Porque a praia de noite exige uma jaqueta, uma calça, mas tem os looks pro dia também, muitos shorts, muitas camisetas, t-shirts maravilhosas para você estar legal nesse verão. Então a minha dica, Rabush, 3º piso,
Praia de Belas Shopping. Como é que a Vera vai pra praia? Ah, vai de carro novo. E carro novo é na Ligou Autolocadora, dona Magda. Todo mundo pensando agora no ano novo, nas férias, no verão, na praia, na serra, enfim, aonde tu quiser ir, para não te preocupar com IPVA, seguro, revisão no veículo, porque todo mundo tem que fazer revisão no veículo. Mas lá na Ligou, tu já pega o veículo revisado, novo, pronto para rodar. @Ligou Autolocadora, 24 horas te esperando para te atender bem, dona Magda. Muito bem, muito obrigada. Dineia, por favor. Estamos finalizando 2024 com uma decisão extremamente importante no âmbito das indenizações para quem teve sua conta nas redes sociais hackeada. Pois bem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma rede social que está por aí a indenizar uma usuária que teve a sua conta, né, a sua rede social hackeada em R$8.000. Pode não ser um valor expressivo, entretanto, a simbologia desse valor reflete o compromisso do judiciário brasileiro com a nova regulamentação que vem por aí em 2025. Na verdade, a decisão ressalta que a usuária foi um pouco também, digamos assim, imprudente ao clicar num link que era um link desconhecido, que foi enviado, ou que apareceu ali no feed dela, e acabou então tendo a sua conta hackeada por terceiros. No entanto, ressalta também a importância das plataformas no combate a esse tipo de situação, a esse tipo de episódio. Lembrando, então, que se você tiver o azar, né? E aí eu digo azar porque ninguém merece ter a sua rede social hackeada, porque além dos criminosos utilizarem ela para tentar aplicar golpes, eles também podem usar ela para chantagear você. E talvez o preço de resgate pela sua rede social seja muito superior aos 8.000 que o tribunal pode te conceder. No entanto, essa é uma decisão que gera um precedente importante e já mostra que em 2025 a gente vai ter uma discussão muito violenta para responsabilização das plataformas sobre esse tipo de situação. Que tribunal que deu essa sentença? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi o tribunal ou foi o juiz em primeira instância? Não, foi o Tribunal de Justiça já. Tribunal. Que bela decisão jeca que tomou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Porque hackear conta, na própria sentença, na própria decisão, no acórdão, a Dineia disse aqui, ela clicou em não sei o que e abriu uma porta e alguém entrou. Pô, a rede social vai ter que pagar 8.000 para ela porque ela fez uma lambança? Não, né? Acreditamos que ela tem, porque o advogado pediu mais, e aí... mas o advogado pede o que ele quer, mas aí é uma decisão checa de quem não faz a mínima ideia do que é tecnologia e rede social. Na minha opinião, suas excelências pisaram no tomate que respingou na parede toda, porque é uma bobagem uma decisão como essa. Você teve uma rede hackeada, muito bem, comunica a polícia, vê se houve crime, coisa e tal. Agora, certamente a rede social fez o rescaldo, apresentou as conexões dela, mostrou que ela clicou num link abrindo uma porta do seu computador. Entraram, deu no que deu. Mas, na verdade, Vitorino, o que foi considerado ali? Ela fez a ocorrência policial e também reportou para a rede social, que tem ali o link onde você reporta que teve a sua conta hackeada. Juntou o boletim de ocorrência, juntou ali os prints de que estavam usando a rede social dela para finais ilícitos e tentando aplicar golpes, e a rede social nada fez em relação a isso. Então, também, a omissão dessa rede social é que foi relevante. Então... Perdão, eu não ter dado a notícia completa. Então, a punição não é pelo hackeamento, por ter invadido, mas pela inanição, pela omissão da rede social em atender alguém que encaminhou a documentação pedindo desbloqueio. É outra coisa, é outra visão. Agora, que isso acontece com muita frequência, acontece mesmo. As pessoas mandam, olha, hackearam aqui, pô, coisa e tal, E as redes sociais... Nem estou nem aí. Não estão nem aí. Aí sim, aí cabe crime por omissão. Bom, eu quero mostrar para vocês agora o outro assunto do Moisés, que é ilustrado por coisas
por figuras, por imagens maravilhosas. Nós que enfrentamos 2024 no Rio Grande do Sul, a gente viu uma criançada, uma gurizada na batida da criatividade e também da música, né? A gente recebeu essas imagens aí de uma pequena banda, a The Six Rock RS. Olha os pequenos. São pequenos de 9 e 10 anos, na verdade é o Gustavo com 10 anos, o João 10 anos, o Pedro também com 10, o Lito e o Vitor com 9. Esse é o Gustavo, baterista. Olha, eles fizeram uma música muito impressionante e está circulando alguns clipes que a gente não pode vincular aqui por questões técnicas, mas está lá no Instagram Maluco do Bem Oficial. Eles fizeram uma composição, mano, a letra e a música deles sobre o povo gaúcho e a necessidade da gente se reconstruir. O vocalista ali, o Lito, é filho do Rafael Malenotti. Isso, de Malenotti. E eles fizeram essa composição emocionante que começa a circular aí nas redes, o clipe deles, o Gustavo, o João, o Pedro e o Lito de 10 anos, o Vitor com 9, e fica aí o nosso desejo, nesse dia especial de início de 2025, que essas crianças deem a energia para o futuro que o Estado precisa para realmente se reconstruir. Mandaram muito bem essa gurizada aí. O Lito, o filho do Malenotti, ele canta desde cedo, assim, é incrível, assim, a relação e até pelo estímulo do pai e tudo. E por incrível que pareça, o Lito é da idade da Alice, então eles foram colegas no colégio, exato. E a gente fez parte eu e o Malenotti, a gente é do mesmo grupo de pais da escola. Inclusive, o nome de grupo de pais é genial do WhatsApp, é Pede Pra Tua Mãe. Né? E vocês não vão acreditar. A turma é tão forte que os mais comportados do grupo são eu e o Rafael. Pra te ver a turma, hein? Nessa banda também tem o João, que é filho da Maria Cristina Barcelos, que é médica lá na Santa Casa, e o marido dela que nós falamos dele aqui esses dias, da terapia inovadora de tratamento do câncer, que foi o Moisés que trouxe essa notícia. Então é filho dos dois, o Instagram dela também tem foto deles recebendo prêmios e homenageando aí. O Batera, o Gustavo, coloquem as fotos. O Batera, ele é filho do Sandro de Anastácio e da Dai. E é muito bonito, né, mano, assistir eles, né? Qual é a média de idade deles, você sabe? 10 e 9. Tem um de 9 e o resto 10 anos. O João, esse aí, ele tem 10. Esse é o João. E o Batera, o Gu, esse aí que é uma figuraça, é filho do Sandro e da Dai. Ele tem uma carinha, da franjinha. Figuraça. Tem um jeitinho de, olha só... Olha que amor, que lindo. Que coisa bacana, né? E o clipe... Já tem um amor. Inteiro, se não tá gente, olhem nas redes sociais o clipe, viu, mano? Não sei se tu tivesse acesso ao clipe, que tem tomadas aéreas do Rio Grande do Sul, cara, um baita Compartilha comigo. Pode deixar. Não... Manda pra mim. Muito legal. Tá subindo agora no Instagram do Moisés. Olha só. Tá lá já. Como nós estamos bem todos de branco aqui, olha. E olha, a gente não combinou, hein? Magda, sabe o que eu estava vendo ali? A gente aqui já vai pra festa da virada. Me chamou a atenção na foto da banda, dos meninos. Me chamou a atenção uma coisa que por muitos anos eu tentei, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, através de uma campanha jornalística, tentamos transformar instrumento musical, equiparar a tributação sobre instrumento musical à tributação de material didático, material de cultura. Hoje, a tributação sobre instrumento musical é como se fosse equipamento de diversão, de lazer, né? Não é o que se chama de equipamento para fomento de cultura. Eu preciso comprar um a diferença tributária é brutal. Um paga 26%, 28%, o outro paga 4%, 3%. E alguns são até isentos. Essa é uma luta que a gente poderia começar, os nossos ilustres deputados federais podiam começar a protocolar um projeto transformando instrumentos musicais
em ferramenta de cultura, de fomento de cultura, e não mais exclusivamente como equipamento de lazer. Até porque a música nas escolas é lei, né? Eu fiz aqui no Rio Grande do Sul e o que o senador Cristóvão Buarque fez em Brasília. Ele trouxe de volta. Porque... Então, se é lei, se já é obrigatório ter nas escolas, por que não ter como... E eu aproveito para falar de um projeto maravilhoso que é a Fábrica de Gaiteiros, dentro do Renato Borghetti. Né, que... Foi precursor, eu acho, nisso. E é incrível o trabalho que ele realiza lá. Porque ele faz a criançada construir. Exatamente, faz as gaitas, se apresentam e depois tem festivais onde gaiteiros importantíssimos de todo o Brasil se apresentam. Isso é um estímulo. É um estímulo, é verdade. Isso é verdade. É incrível, né? É lindo o projeto. Olha só, Tiago Albrecht, tu tens, já que estavam falando de senador, de quem aprovou, não aprovou, o assunto do Tiago é política. Nós falamos há pouco aqui na mesa sobre o ano de 2024, que foi um ano difícil para todo o estado. Porto Alegre, cerca de 30% da cidade ficou embaixo d'água, das áreas habitadas da cidade, mas toda a capital foi atingida pelos reflexos dessa catástrofe climática. Não obstante, o atual prefeito Sebastião Melo, ele foi reeleito com cerca de 62% dos votos e amanhã toma posse na parte da tarde na Câmara Municipal de Porto Alegre, a partir das 15 horas, é a primeira sessão da nova legislatura, mas haverá algumas novidades no parlamento e o Sebastião Melo deverá enfrentar novos problemas políticos no sentido de que a extrema esquerda aumentou 2 cadeiras na Câmara de Porto Alegre. Eram 10 extremistas de esquerda, agora serão 12 extremistas de esquerda. O prefeito Sebastião Melo ainda tem a maioria da Câmara, né? Na base são cerca de 23 vereadores, portanto, metade de 35, né? 23, me parece que ele já consegue ter a maioria para aprovar projetos, caso haja essa unanimidade também na sua bancada. Mas 12 é o número para a abertura de uma CPI na Câmara de Vereadores, portanto, a extrema esquerda já tem esses 12 parlamentares, caso queira abrir uma CPI, ainda que a Câmara mesmo, no final da legislatura desse ano, aprovou que relator, enfim, presidente, serão todos definidos em CPIs por votação. Então é um quadro um pouco diferente. O prefeito Sebastião Melo, neste primeiro mandato, teve uma folga maior, teve uma base mais ampla, agora poderá ter um pouco mais de adversários políticos. Então, a partir de amanhã, 1º de janeiro, nós já saberemos, teremos a posse e já teremos um pouco do tom. E também estaremos aqui com o Atualidades Pampa, como fazemos diariamente. Nós estaremos aqui levando a você até a boa informação, sempre lembrando que as opiniões e considerações feitas nesse programa, elas são de inteira responsabilidade de quem as emite. Mas você que nos acompanha, fique ligado, que amanhã, logo depois do programa do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro marcado. E por agora, por esse momento, como é que nos despedimos de todos os nossos telespectadores e dos gaúchos? Desejando a todos um feliz ano novo!